O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. E o assunto da semana, naturalmente, foi a detecção de uma potencial bioassinatura nas nuvens de Vênus, ou seja, a presença de uma molécula que poderia estar associada a micróbios por lá, a tal da fosfina. Vamos debater todos os pormenores da descoberta, mas antes, se você acabou de voltar de Marte e ainda não se inteirou da situação, confira aí o que de fato os pesquisadores encontraram. Um grupo de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos identificou aquela que pode ser a primeira evidência concreta de vida nas nuvens do planeta Vênus. Ou não. O trabalho publicado nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, no periódico científico Nature Astronomy, envolveu a detecção de um composto chamado fosfina, ou hidreto de fósforo, nas nuvens venusianas. Na Terra, esse é um gás produzido predominantemente por bactérias anaeróbicas. Em Vênus, o que está gerando esse gás ainda é um mistério. Fosfina, por si só, seria uma evidência pobre de vida. O gás já foi detectado em Júpiter e Saturno pela sonda Cassini, por exemplo, e ninguém diz que eles são marcadores biológicos por lá. O que torna esse novo resultado particularmente intrigante é o fato de que o ambiente na alta atmosfera de Vênus é altamente ácido, e nessas circunstâncias é esperado que hidreto de fósforo seja destruído muito rapidamente. O fato de ele estar lá sugere que é uma fonte muito boa constantemente reabastecendo o ar venusiano com essa molécula. O achado, obtido por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, e seus colegas, veio com observações colhidas com o JCMT, o telescópio James Clerk Maxwell, em 2017, e com o Observatório ALMA, no Chile, em 2019. Os dados que envolvem a detecção na assinatura da luz que vem de Vênus dos marcadores da fosfina indicam uma presença de 20 partes por bilhão na camada superior de nuvens, a uma altitude entre 53 e 62 km da superfície. Você de certo já ouviu dizer que Vênus não é exatamente o planeta mais hospitaleiro do sistema solar. Com efeito estufa acachapante, temperaturas de 470 graus Celsius e uma pressão atmosférica 100 vezes maior que a da Terra, ele é um lembrete muito claro de como um mundo tão similar ao nosso em tamanho e em distância ao Sol pode dar tão errado. Ocorre que nem tudo é desgraça. Se morar na superfície de Vênus equivale a tentar viver dentro de um forno de pizza, a alta atmosfera é muito mais gentil. Nas altitudes mais altas do topo das nuvens, a uns 55 km de altitude, a pressão atmosférica é mais suave, metade da terrestre ao nível do mar, e a temperatura é amena, uns 27 graus Celsius. Isso a Globo não mostra. Há décadas, alguns cientistas mais ousados vêm propondo a hipótese de vida em Vênus, justamente nas camadas mais altas da atmosfera. Um problema é a escassez de água, que não é inexistente, mas é bem pouca. Outro é a acidez excessiva, graças às grandes quantidades de ácido sulfúrico. Carl Sagan evocou essa ideia no passado e, mais recentemente, Dirk Schulze-Mackok voltou a sugerir essa possibilidade. Com efeito, há evidências circunstanciais de que Vênus, em seu passado remoto, pode ter sido um planeta plenamente habitável, com oceanos. O Sol era menos brilhante bilhões de anos atrás e sabe-se que havia muito mais água por lá do que há hoje. Talvez já em vapor d'água, talvez em estado líquido, se a temperatura fosse mais amena. Se isso de fato aconteceu, certamente houve tempo no passado de Vênus para que a vida ao menos começasse seu processo evolutivo, de modo que a seleção natural pudesse produzir micróbios até hoje capazes de viver por lá, mesmo com toda a desgraceira a que o planeta está sujeito. O maior drama é que toda a pobre biosfera venusiana, se existir, terá de estar em suspensão na alta atmosfera. Nenhuma troca relevante com o solo esterilizante seria permitida, e isso é algo que não vemos aqui na Terra. Habitats totalmente desconectados da superfície. Quer dizer que não possam existir? Não. Apenas significa que não sabemos se podem ou não, porque nunca vimos. Os próprios autores do novo trabalho lançaram um artigo na revista Astrobiology com uma hipótese de como isso poderia acontecer. O que já dá para dizer é que coisas muito estranhas acontecem na alta atmosfera de Vênus. Já se conhece há algum tempo a existência de um misterioso componente que absorve luz ultravioleta no ar venusiano e gera misteriosas manchas escuras nas imagens do planeta captadas nessa frequência do espectro. Schulze-Mackok acha que podem ser micróbios que absorvem ultravioleta como forma de energia para seus metabolismos. E agora tem a fosfina. Não houve falta de esforço de explicá-la por rotas mais convencionais. Em seu artigo, Greaves e seus colegas exploram as mais diversas hipóteses. Poderiam ser fontes na superfície do planeta?
micrometeoritos, reações químicas induzidas por relâmpagos, processos químicos nas nuvens. Depois de investigar todas essas possibilidades, foram incapazes de determinar a fonte dessas quantidades traço do composto. Isso quer dizer que deve ser vida? Claro que não! Lembre-se do mantra de Carl Sagan: afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Essa nova detecção é intrigante, mas longe de extraordinária. Ela pode representar apenas um processo químico ou geológico que ainda não conhecemos, numa atmosfera alienígena que até hoje pouco estudamos. Os autores do trabalho são os primeiros a dizer que o achado não é evidência robusta para a vida microbiana. É o início de uma trilha, que agora precisa ser seguida pelos cientistas com mais modelagens e observações, a fim de que se possa dar fim ao mistério. Bom, é isso aí, Cássio. Tivemos aí esse resultado. E a primeira pergunta que eu lanço para você é o seguinte. Eles tomaram todo o cuidado de dizer assim: nós não detectamos vida em Vênus. O que nós estamos dizendo é que nós detectamos fosfina na atmosfera de Vênus. Mas até isso, né, Cássio? Ciência é assim, os caras têm que demonstrar que eles realmente fizeram essa detecção e tem todo um lance aí de processamento dos dados que eu vi que nem todo mundo está 100% convencido dessa detecção. Você podia comentar um pouquinho o que você achou e qual foi o nível aí de escavar aí o dado de rádio do ALMA para eles dizerem que realmente tem fosfina ali? Então, Salzo, a sua matéria aí já está bem completa, né? Isso aí deixou pouca coisa de fora, mas a ideia toda que você estava comentando é isso, né? Eles fizeram uma detecção de que seria uma bioassinatura, né? Um subproduto de metabolismo de bactérias anaeróbicas. A escolha, inclusive, por essa molécula, né? Ela é pouco explorada nos modelos, em outros buscas, né? Em outros surveys. Porque ela realmente tem muita dificuldade de você encontrar uma explicação que não seja biológica, né? Como você estava falando bem. Vulcanismo, processos químicos com alta energia vindo da atmosfera, leia-se relâmpagos, outros processos químicos de reações e tal. Então, são condições muito específicas e que acontecem em laboratório aqui na Terra, ou ainda alguma coisa que realmente a gente não conheça. Então, dentro das melhores explicações, né, do rol aí de explicações mais plausíveis, acaba sobrando a que a gente conhece agora, né, a de biológico, né, bactérias anaeróbicas que fizessem o metabolismo e produzisse isso aí. Foi essa motivação, né, para a escolha, uma dificuldade de processos geológicos ou um processo que não sejam biológicos na explicação da existência dela. E tudo é a questão de concentração, né? Mesmo que existam todos esses processos e esses processos combinados, não dá para fazer a quantidade de partículas achadas, né, da quantidade desse gás na atmosfera de Vênus. Não daria para ter manter o tempo todo reciclando só com esses processos que fossem combinados. Eles lançaram um artigo também acompanhando, eles falam, né, um paper que acompanha com 100 páginas, onde eles exploram todas essas possibilidades que você citou, né? Foram tentando ver se dava aquela concentração que eles encontraram e tudo mais, e nada explica dessa maneira que não seja, então acaba eliminando as outras e sobra a explicação biológica. Agora, é um sinal muito fraco, muito fraco. Então eu não vi direito se eles chegaram a fazer, inclusive, VLBI, né, que eles combinariam as observações do James Clerk Maxwell, lá que está no Havaí, com o ALMA que está no Chile. E aí você faz uma base maior, mas acredito que não, porque eles não precisavam dessa resolução. Eles precisavam de fluxo, então realmente faz ali no Chile, em que você tem como se fosse um radiotelescópio com um prato gigantesco, né? Um prato de quase 1 quilômetro, 16 quilômetros de tamanho, né? E você consegue coletar mais fluxo e combina tudo no final das contas. Agora, o processamento, né, como você estava citando, porque um colega até comentou, né, do mecanismo lá de processamento,
em que você tem o que? O espectro, ele tem uma linha de base, né? Que é o espectro, é a radiação, nesse caso o rádio que você separa nos comprimentos de onda. Então você tem uma linha de base e a linha propriamente dita da fosfina, né, aparece como se fosse um corte nessa linha de base e você precisa subtrair a linha de base para ela aparecer. Só que eles usaram uma técnica que ajustaram um polinômio de grau 12 que deixou de cabelo em pé, porque, assim, trocando em miúdos, se eu tivesse feito isso no doutorado, o Daminelli tinha pego, fritado meu fígado e servido com empanado. Por quê? Porque o polinômio 12, ele faz qualquer curva que você queira. Se você tem uma curva mais absurda, sem nenhuma motivação física, sem nenhuma explicação física, você joga um polinômio de graus cada vez mais altos e aí ele ajusta direitinho. E aí você que lute para dizer como é que tem origem naquilo. E o contínuo de uma função, de uma radiação, nunca é complicado assim. E a gente sempre procura ajustar polinômios de graus baixos. Mais baixo possível, justamente por causa disso. E os caras fizeram com 12. Isso me chamou a atenção, mas aí precisaria pegar esses dados crus, tentar ver o que acontece. Tem um colega que tem mais habilidade, mais experiência com dados de rádio, e ele estava fazendo isso e não conseguiu chegar ainda a nenhuma conclusão. Mas isso realmente chamou muito atenção, mas provavelmente, né, pelo fato de ser um sinal muito fraco. E eles falaram também que existem outras assinaturas da fosfina no infravermelho. E nem o próximo telescópio, o espacial, o James Webb, conseguiria fazer num tempo razoável. Ele precisaria, eu lembro da coletiva, a primeira autora disse que eles fizeram uma estimativa de horas e horas, e alguns dias de integração contínua de espectro para aparecer essa linha que era muito fraca. Tá? Então tem tudo isso, né, de poréns que passou na Nature. Na Nature não deve ter feito alguma coisa, ainda mais depois de todos esses papers aí sobre Covid, que passaram meio que sem nenhuma análise criteriosa. Acredito que eles tenham olhado isso e seria interessante ver a troca de correspondência entre os autores e os analistas, né, os referis que a gente fala, os juízes, relatores do projeto, do artigo, para ver se isso foi levantado e se foi levantado, qual foi a explicação que eles deram. Mas chama isso muita atenção de você encontrar uma análise feita com um polinômio dessa natureza, né, em que passa quase qualquer coisa. Agora, aí é uma pergunta mesmo, eu realmente não sei. O fato deles terem observado primeiro com o James Clerk Maxwell, viram o sinal lá, desse jeito aí que a gente está comentando. Aí falaram, não, peraí, vamos pedir tempo no ALMA. E pediram até o tempo do diretor lá para conseguir observar e confirmar essa... O fato deles terem duas observações de dois radiotelescópios, dois sistemas diferentes, que no mesmo processamento, por mais que a gente fale aí o processamento, é claro que eu tenho certeza, assim como eu, muitas das pessoas não entenderam todo o matematiquês envolvido aí, mas deu para entender que foi meio acochambrado o negócio, que poderia dar um resultado espúrio. Essa é a moral da história. O fato de ter duas observações diminui esse nível de risco, ou ainda assim o processamento colocaria em risco mesmo que fossem duas observações díspares? Não, realmente isso é um fator, né, que atenua esse risco todo de ter feito alguma coisa espúria, mas se ele estava, vamos dizer assim, não queria usar a palavra maquiando, mas se ele estava ali espremendo um mesmo processo, né, isso poderia acontecer também, espremendo com esse polinômio de grau 12. Estaria acontecendo nos dois telescópios, né? Você teria mais fluxo, você teria um sinal ruído melhor, mas ainda assim ele apareceria e um processamento dessa natureza faria o mesmo efeito, né? Agora, sim, melhora bastante, já dá para tirar a hipótese de ser um efeito instrumental, porque o instrumento foi outro utilizado. O nível de sinal ruído também já foi deve ter sido muito maior no ALMA.
E agora que você me falou do tempo de diretor, só de curiosidade, eles mandaram como se fosse... O que é o tempo de diretor antes disso? A gente, 2 vezes por ano, a gente manda os projetos para os telescópios, para os observatórios do mundo todo, e eles são analisados de acordo com o mérito e a viabilidade técnica. Mérito científico e viabilidade técnica. Então são 2 vezes por ano. Se você acontecer agora, por exemplo, está aberto para mandar pelos principais observatórios do mundo até o final deste mês. Se acontecer de você ter uma ideia no meio aí desse processo todo, né, entre um pedido e outro, vamos dizer, lá em agora, outubro, abril, outubro, aí você, puxa, perdi, vou ter que esperar um ano, você pode recorrer ao famoso tempo de diretor. O diretor, ele tem 5% do tempo total dos observatórios que ele dá de acordo com a vontade dele. Mas é claro que você tem que pedir para ele e você tem que convencer que é muito bom, né? Que merece entrar, contornar a fila, contornar todo o processo seletivo, padrão, para poder entrar na fila de observação. E eles tinham feito o pedido no processo regular. Eu lembro que na coletiva, a primeira autora, a Jane, eu acho, né, confundindo com a Sarah, disse que foi rejeitado. A análise foi rejeitada justamente por essas desconfianças de sinal ruído, de intensidade do sinal e coisas desse tipo. Eu não sei nem se chegou na parte do processamento. Aí eles recorreram ao tempo de diretor e o diretor faz aposta, né, no risco de achar alguma coisa com grande impacto. E se isso se confirmar, né, se coisa de quem não está por dentro 100% do processamento de dados, eles realmente acharam alguma coisa muito interessante, para dizer o mínimo. E aí você lembrou Carl Sagan, né? Eu lembro o Sherlock Holmes. Você lembra do que ele costuma dizer a respeito dessas coisas? Você, depois que você elimina o impossível, tudo aquilo que sobra, por mais estranho ou mais difícil que possa ser, deve ser a explicação que você está procurando. Então é isso, né? Eles eliminaram o impossível. O que sobrou? Por mais estranho que seja, vida anaeróbica. Mas é claro, você não pode usar uma frase de um personagem, né, fictício para justificar um achado como esse. Mas sim, é uma coisa que a gente torce o nariz. O principal candidato era Marte, Europa logo em seguida, Encélados, e Vênus já estava descartado faz bastante tempo, né, de uma procura mais incisiva por vida. Mas agora retornou, confirmou uma predição lá do Carl Sagan e o Morovitz, né, que é o coautor do artigo, em que dizia que em camadas intermediárias da atmosfera venusiana as condições seriam menos inóspitas, né? Não dá para dizer que sejam propícias, mas seriam menos críticas e a vida aconteceria. E não poderia haver muita convecção, né? Porque se tem convecção nessas camadas, os micróbios até se desenvolvem, mas logo em seguida eles afundam e morrem. Então não dariam para manter aquele nível de densidade do gás, né? A abundância do gás na atmosfera, como também até o processo evolutivo. Mas como a Sarah falou, né, na época que havia água, na época em que era mais propício, poderia ter nascido esses bactérias tal, antes da atmosfera de Vênus, né, reverter o processo de efeito estufa, saísse do controle. Depois disso, isso subia para a atmosfera com os ventos, com a circulação da atmosfera. A gente observa isso na Terra. Micro-organismos passam de continente para continente na alta atmosfera, e conforme foi degradando a atmosfera, as condições em Vênus, eles permaneceram flutuando, viajando nessas camadas intermediárias, e a própria evolução se encarregou de fazer eles mais resistentes a essas condições, né, que a temperatura já é um pouco amena, mas ainda assim é extremamente ácido, a pressão é menor. Inclusive a pressão é compatível com a pressão atmosférica ao nível do mar aqui na Terra, mas ainda assim ambientes de 50 graus e uma acidez muito grande, uma acidez típica dos próprios ácidos, né? Agora, uma coisa curiosa, você estava falando aí de sinais e de circulação, tem um aspecto curioso, que é o fato de que eles dizem ter observado nas regiões polares
e nas regiões polares não tem o sinal, né? Quer dizer, e aí eles sugerem todo um mecanismo ali de células de Hadley que vão permitir a circulação ali dos micro-organismos, e eles nunca vão aos polos e por isso não teria detecção de fosfina nos polos. Isso também não é uma maneira de validar o resultado deles, mesmo com polinômio 12 e o caramba, porque bem ou mal, eles devem ter usado a mesma estratégia e tiveram uma linha plana ali nos polos. Pode ser também uma coisa nesse sentido, né? Mas eu lembro que nesse artigo do Sagan ele fala dos polos serem as regiões mais propícias, né? Para achar essas coisas, porque são mais frias, né? Menos quentes, entre aspas. E a circulação acho que não chega a se dar pelo Equador, né? Eu não lembro de ter visto, então seria de regiões temperadas e chegando até alguma região menos afastada como o polo. Aí você entra numa pequena, pelo menos eu penso assim, sem ler mais atentamente, uma pequena contradição que ele evita zonas mais quentes para não ser destruídos, mas também não vai para zonas mais frias, onde poderia ter uma sobrevivência melhor, alguma coisa desse tipo, né? Ou então poderia ser alguma coisa, claro que eles devem ter olhado alguma coisa disso, mas um efeito espúrio da própria velocidade de dispersão, né, de circulação, onde faz a volta, a velocidade é um pouco menor e onde o gás é mais rápido, né, faz uma linha, que seria nessas zonas temperadas ou o próprio Equador, produzir uma linha mais larga, né, mais fácil de você detectar. Também tem um efeito como esse, né, possivelmente, porque essa linha que eu falei para vocês, que é como se fosse um corte daquela linha de base, que é a linha espectral, a assinatura da substância, de qualquer substância, diga-se de passagem, ela é um corte mais largo ou mais estreito por causa de diversos processos físicos. Um deles é a velocidade. Quanto maior, né, a velocidade se desloca, quanto maior a temperatura ou pressão, ela é mais larga ou mais estreita, e aí com isso você facilita, né, uma linha muito estreita, num sinal ruído ruim, você não enxerga, mas uma linha mais larga, com o mesmo sinal ruído, com a mesma qualidade dos dados, do sinal, melhor dizendo, você acaba enxergando mais fácil. Então tem tudo isso que precisa ser colocado. Agora, o ALMA poderia, por causa ali da disposição e da resolução, você observar o Equador, aí você mudar um pouquinho para cima, então tipo, assim, muito diferente de você observar uma estrela que, tirando Betelgeuse, você olha para ela inteira, né? Betelgeuse você ainda consegue dizer se está para cima ou está para baixo, mas no caso de Vênus, no caso de Júpiter, que são grandes e estão aqui do lado, a gente consegue mapear, né, de acordo com o próprio disco do planeta, né? Então é um ponto, mas é um objeto extenso. Nesse momento, resumindo a ópera, a gente tem uma detecção que ainda precisa ser confirmada e vamos combinar, não tem muitos concorrentes do ALMA, então a gente vai ter que ficar feliz com esse resultado mesmo por enquanto, mas é óbvio que mais cientistas e mais observatórios vão ter que confirmar isso, buscar outras maneiras de confirmar essa detecção. Temos uma hipótese extraordinária de que essa fosfina seria produzida por vida, e temos 99% de especulação sobre como isso poderia se dar. O que me fascina nisso, Cássio, é o seguinte: diferentemente da gente falar em vida em Encélado, que está lá em Saturno, lá nos Cafundós, que você tem que cavar 20 km de gelo para ver se tem alguma coisa, aqui nós estamos falando das nuvens de Vênus, é o planeta mais próximo, na alta atmosfera, que em tese é mais acessível do que você ter que descer lá embaixo. Então, quer dizer, me parece que do ponto de vista de transformar a astrobiologia numa ciência prática, não só teórica, mas numa ciência prática de observação, isso é um prato cheio, né? É uma coisa que a gente pode amanhã começar a planejar missões para tentar confirmar isso em loco, e é um planeta acessível, e nós já temos algumas missões aí que estão na fila, duas da classe Discovery da NASA, que não são muito voltadas para isso, né? A Da Vinci e a Veritas, e temos também essa ideia da Rocket Lab, foguetinho de pequeno porte, uma navezinha de pequeno porte, que eles querem mandar para Vênus. O que você acha, assim, do ponto de vista de expectativas para o futuro?
de missões a Vênus e da possibilidade da gente realmente ir lá até colher amostras da atmosfera e trazer de volta. Tem esse aspecto, eu estava pensando, tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Nós estamos aqui do lado, como você mencionou. Então, esse é o caso da gente poder fazer uma missão, tá numa camada da atmosfera que é possível de se acessar, e inclusive tinha muitos projetos, ou pelo menos alguns projetos da antiga União Soviética, de se lançar balões e dirigíveis que ficassem nessa camada da atmosfera de maneira bem estável, inclusive. Acho que de tal maneira, então, que poderia ser feita aí uma amostragem, né, do gás e fazer um estudo em um laboratório embarcado. Com essa estabilidade de um dirigível, de um balão, né, poderia então fazer experimentos mais sensíveis. E aí, realmente, como você falou, confirmar e validar a astrobiologia como uma ciência, né, uma ciência de dados, uma ciência que comprova ou refuta a própria aquisição, a própria hipótese, né? Agora, a parte ruim que eu estava pensando aqui com os meus botões é que a Sarah lá escolheu uma molécula que tem assim, quase irrefutável dizer que não seja um processo biológico, né? Justamente para não ter muito debate. Agora, imagina, esse negócio está aqui em Vênus, né? Que a gente pode mandar uma sonda aí, numa escala de 5 anos, por exemplo, que faça uma amostragem como essa e matar essa charada. Agora, imagina quando a gente está falando de exoplanetas, que a gente não tem condições nenhuma de fazer uma amostragem como essa. E a gente está usando moléculas, hoje em dia procura-se por bioassinaturas de coisas que não são tão irrefutáveis assim. Pode ter uns mecanismos mais fáceis de conseguir e tudo cai naquela história, né? Para manter os padrões, para manter aquela quantidade, a abundância daquela substância, seria vida humana, porque relâmpagos, vulcanismo, qualquer outro processo não daria, né, para manter, não daria condições de manter sempre constante ou sempre abundante aquela substância. E aí? Aí a gente vai observar TRAPPIST. Daqui a pouco, com o James Webb, se tudo der certo, a gente está lá observando, acha uma bioassinatura dessas, de ozônio, de metano. E aí? Quem que vai validar isso? Né? Você viu a comoção que foi, né? Comoção não, mas todo o debate. Nós estamos falando de polinômio de grau 12 que os caras fizeram e tal. E o TRAPPIST que está aqui alguns anos-luz, né? Vários anos-luz, eu não lembro de cabeça, 100 anos-luz, 200 anos-luz. E a gente não vai poder validar isso. A gente vai ter que confiar que aquele processo, a substância é aquela e aquele processo é biológico. Né? Então são os dois aspectos que eu estava pensando desse resultado como de maneira geral. E a outra coisa, né, que isso fatalmente vai motivar alguma missão aí nas próximas décadas, eu espero que menos que isso, validando um trem desse, né, você começa a perceber, ou a gente já pode até especular, que se for realmente acontece isso, a vida deve ser realmente, como diz o Daminelli, citado Daminelli, a vida deve ser uma praga, né, no universo. Onde você menos espera, você vai achar uma bactériazinha, um extremófilo, um acidófilo, alguma coisa bem extrema que consiga resistir a todas essas provações. Que você tem que pensar, temperatura alta, pressão é altíssima, acidez altíssima, ultravioleta altíssimo, porque está mais perto do Sol e não tem a camada de ozônio, né, por cima. E ainda assim tem bactérias que produzem aí 20 partes por bilhão de fosfina. É uma coisa a se pensar, né? Se é tão rara assim a vida no universo. Eu acho interessante essa sua colocação, porque ela meio que já ilustra a nossa situação de observar TRAPPIST aí, observar os outros exoplanetas, que é o seguinte: hoje falar que uma assinatura dessas é ligada à vida é uma hipótese extraordinária. Se você sai de uma situação em que você acha esses cacarecos em Vênus, num lugar super inóspito, já deixa de ser extraordinário, porque você vê que a vida realmente é uma coisa que tem uma facilidade maior do que se podia dizer antes para proliferar, a ponto de sobreviver no ambiente de Vênus. E a vantagem é que está aqui, é nosso vizinho, alguém tem que ir lá buscar
e ver que diacho é essa fosfina aí. E claro, antes disso os astrônomos precisam continuar observando para ver se a fosfina tá lá mesmo. Mas eu acho muito empolgante que a gente tem essa perspectiva agora, e não é tipo, não, vamos mandar uma missão para a Europa que no final da década vai mapear a superfície para um dia a gente mandar um negócio para a superfície, que não sei o quê. Pô, isso aqui tá aqui do lado, vamos fazer, gente. Vamos fazer, e eu espero que aproveitem aí a redução de custos aí do transporte espacial para mandar logo missões para Vênus, e dá pra gente mandar uma a cada, sei lá, uma por ano, daria para mandar tranquilamente aí com janela de lançamento. Então... Sim. E logo em seguida, né, não sei se você deve estar ligado, logo em seguida aquele instituto Breakthrough Initiatives lá do russo bilionário, ele já deu um grant para a equipe, né, liberado acho que pela própria Sarah, para estudar a viabilidade e continuar os estudos e estudar a viabilidade de mandar missões, financiando missões, né, para fazer esse tipo de coleta ou alguma coisa ligada a isso. E validar essa descoberta. Então já começamos a mexer de novo, né, as estruturas, as engrenagens aí de todo o sistema, para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E isso, né, nem tinha pensado nesse desdobramento. Eles vão lá e descobrem, validam esse achado em Marte com um sinal ruído mequetrefe desse. Quando a gente apontar lá para TRAPPIST e achar ozônio, por exemplo, que é uma outra bioassinatura, metano sendo mandado de volta para a atmosfera continuamente, nós vamos seguir adiante, porque realmente a metodologia, né, funciona, mais importante do que isso.